Sonic, o filme. Eu tô bem! Meus amigos, o filme do Sonic tem uma cena pós-crédito e o que acontece nela mostra muita teoria sendo confirmada. Mas calma aí, se você não gosta de spoiler, meu amigo, sai do vídeo agora, vai ver o filme, veja a cena pós-crédito e depois volta. Porque, meu amigo, vai ter muito spoiler aqui. Gente, desde quando o filme foi anunciado e tal, perguntou: cadê a galera do filme do Sonic, sabe? O Tails, o Knuckles, todo aquele pessoal. E eles não estavam realmente no primeiro filme, porque o primeiro filme é tipo um filme de origem pro Sonic. A parada é que o filme ele foi feito pra terminar ali. O que acontece é que agora, depois que o filme ganhou toda aquela repercussão com aquele antigo visual, a Paramount começou a querer trabalhar em sequências. E meio que encomendou uma cena pós-crédito só pra acrescentar o Tails lá. O Tails aparece no mundo humano procurando pelo Sonic. Por quê? Bom, não sabemos ainda, mas isso dá pretexto e gancho para uma sequência. E sim, a Paramount já confirmou alguns planos de querer fazer sim uma possibilidade de uma sequência, e isso já era vindo, sabe, já tinha rumores com isso. O mais legal dessa possibilidade é que até mesmo o Jim Carrey, em várias entrevistas para promover o filme, revelou que ele voltaria a fazer o Robotnik, e não só ele, também até o Máscara, por N situações. O que é mais interessante é que quando a gente vê que o Sonic tem esse gancho pra uma sequência, meio que algumas teorias que já falamos aqui sobre vazamentos e tudo mais fazem sentido. Como que poderia ser uma sequência de um filme do Sonic com o Tails? E por que ele estaria no mundo humano, na verdade? Se você conhece o Tails pelos jogos, principalmente os mais modernos, você sabe que o Tails é um personagem inventor. Ele cria tecnologia, ele cria um monte de tecnologia louca que pode distorcer realidade ou pode acabar voando por aí, porque ele não é só um piloto de avião, que aliás, o Tornado que ele pilota geralmente é do Sonic, sabe? Mas ele acaba realmente tendo uma ligação mais tecnológica. Tanto que o jogo Tails Adventure, ele é praticamente um inventor. Só que isso não é muito refletido em jogos em si, só os últimos, os mais modernos, que mostram esse lado do Tails. A parada é que ele vai atrás do Sonic no mundo humano, e isso pode ser pretexto para algum tipo de perigo muito maior. A teoria que a galera tinha muito antes é que, se o filme tivesse realmente uma sequência, ele poderia seguir dois caminhos diferentes, com um filme focando apenas no mundo do Sonic, ou um filme que colocaria o Sonic continuando no mundo humano. Já que a cena pós-crédito mostra o Tails indo direto para o mundo humano, a gente pode ter uma mistura um pouquinho dos dois. Na verdade, poderia ser uma sequência focando mais e baseando mais nas histórias da série clássica do Mega Drive ou até mesmo Master System, para depois, num terceiro filme, porque tem ainda esse rumor, ter um filme que foque mais na saga, digamos assim, a saga Adventure, que já é o Sonic no mundo humano e enfrentando um caos muito maior. Porque a gente sabe, Robotnik não é derrotado, ele sempre vai voltar de uma forma ou outra, e isso mostra que ele quer vingança contra o Sonic de qualquer maneira. Ele vê que os animais dentro do mundo do Sonic são chave, cara, pra ele conseguir ter o império robótico dele e também dominar tanto o mundo humano como o mundo do Sonic. O Robotnik é insano pra caramba, ele vai ficar cada vez mais louco. E como uma sequência de um filme sempre quer ter uma escala muito maior de perigo e ameaça, é muito capaz que o filme adapte pelo menos um arco parecido com o arco do Sonic 2 de Master System ou até mesmo o Sonic CD, que seria mais ou menos assim: um filme que coloca o Tails e a Amy sendo sequestrados. Porque pro Tails aparecer no mundo humano, ele tá numa situação de perigo e querendo ajuda do Sonic. E isso faria até sentido, já que realmente a situação de perigo poderia aumentar muito mais. E o Tails é uma figura muito amiga do Sonic, a gente já viu ele em vários jogos, mas ele também já foi sequestrado várias vezes. É só lembrar de jogos como o Sonic 2 de Master System, onde ele apareceu pela primeira vez. Nesse jogo ele é sequestrado pelo Robotnik e, aliás, esse pode ser um jogo traumatizante pra muita gente, já que muita gente zerou esse jogo sem fazer o final perfeito, pegando as esmeraldas. Spoiler de um jogo antigo: se você não pega as esmeraldas, o Tails morre. Pesado. Só que não ficou só por aí não, o Tails já foi sequestrado em Sonic Advance 2, onde ele fica preso com o chefe. Ele já foi sequestrado até mesmo no Sonic Lost World. Então o Tails em perigo é uma parada muito comum em vários jogos do Sonic. Sonic, help me! Sonic, help me! Não, na verdade ele é mais sequestrado do que a própria Amy, que é sequestrada no Sonic CD. Por que eu digo que adaptar um arco do Sonic 2 de Master System do Sonic CD seria interessante? Porque você coloca outros personagens em perigo e o Sonic na situação de ter que salvar todo mundo. E isso seria perfeito porque, com um perigo muito maior, o Sonic iria enfrentar novos desafios. Cara, no cinema é sempre assim, quando você tem uma sequência de um filme que tem muitas cenas de ação, eles sempre querem inventar coisas a mais, um perigo muito maior. O
O Sonic enfrentou uma horda de robôs do Robotnik agora. É lógico que o Robotnik vai querer encontrar uma nova forma de energizar os seus robôs e vai querer atrair o Sonic, porque esse foi o cara que ferrou seus planos no passado. Então, como que ele faria? Ele iria encontrar uma nova forma de energia. E essa forma de energia seria as Esmeraldas do Caos, cara. Olha como as coisas se conectam. Então seria o melhor filme para introduzir as Esmeraldas do Caos. E não só isso, para atrair a raiva do Sonic é só sequestrar o Tails e a Amy. Porque isso já aconteceu nos jogos e também poderia acontecer no anime. Filme! Só que tem um porém nessa história toda. Seria muito ralo se fosse apenas um novo exército de robôs. A verdade é que poderia ter a família Metal Sonic nessa história. Não é pra ter um perigo muito maior? Então, eles poderiam acrescentar o Metal Sonic no filme. Eles poderiam acrescentar o Metal Sonic do filme e também os robôs genéricos que vieram junto com ele. Que é o Silver Sonic do Sonic 2 Master System, que é um robôzinho de metal, que tem uma garra biônica. O Silver Sonic do Sonic 2 Mega Drive, que é tipo um robôzão cinza do Sonic que solta espinhos e tal, além do Mecha Sonic, que é uma outra versão mais parruda do Metal Sonic que veio lá do Sonic 3 Knuckles, que aliás também já absorveu a energia da Esmeralda Mestra e teve uma super transformação, uma coisa meio que rara nos jogos. Mas já que o filme adaptaria toda a família Metal Sonic e até suas variações, isso porque também tem outras versões do Metal Sonic, né? Quem lê os quadrinhos, maluco, tem muita versão alternativa e nova do Metal Sonic, até uma que o Tails meio sabe, o Tails conserta um robô do Metal Sonic pra virar aliado dele. É muito louco, cara, isso. Mas poderia ser uma adaptação dos robôs do Metal Sonic, mas como o Tails tá no filme, poderia ter uma versão robótica do Tails. Só que o Tails não tem versão robótica. Sabe o que tem na história do Sonic com uma versão robotizada do Tails? Um boneco, ou seja, o Tails Doll. É um boneco do Tails com partes mecânicas dentro. Só que se isso for adaptar pro filme, vai virar um filme de terror, né? Não adapta não. Brincadeira, mas isso realmente pode acabar acontecendo. Seria até que interessante de aparecer. Mas é uma das possibilidades. A realidade é que o fato do Tails estar lá muda muita coisa sobre o futuro do Sonic, já que é ele no mundo humano. Só pra deixar claro, eu não assisti esse filme. Eu não assisti. Teve uma sessão exclusiva para algumas pessoas em São Paulo. Eu não fui chamado, então eu não assinei aquele contratinho de embargo, sabe? Que não pode falar até o filme sair. Então, beleza, eu não assinei. Então, como as coisas vazaram, eu tô falando aqui. Só pra deixar claro. Aliás, ainda tem uma possibilidade que eu acho bem interessante. Já que estamos naquele contexto de ter as Esmeraldas do Caos, personagens sequestrados e personagens que saem do mundo do Sonic pra vir pro mundo humano, tá meio que na cara que vamos ter Death Egg aparecendo por lá, uma ameaça espacial, o Robotnik, cara, mais forte do que nunca. O Tornado já poderia aparecer porque, cara, a escala é muito maior. O Tails tá no filme. Com certeza o Sonic precisaria voar em alguns momentos e teria a ajuda do Tails em alguma situação. Não poderia faltar, cara, a grande transformação do Super Sonic, já que o primeiro filme não tem a transformação do Super Sonic. O Sonic fica só energizado com os raios da sua própria velocidade, mas ele teria super força pra poder virar o Super Sonic com as esmeraldas. Ai, cara, eu fico muito empolgado com a possibilidade do Sonic 2 acontecer desse jeito. Não tá confirmado que realmente vai sair, não temos data, mas é aquela história. A Paramount deixou a isca para ter uma sequência do filme. E essa sequência, cara, pode acontecer porque todo mundo que envolveu nesse filme tá querendo fazer uma sequência. E isso veio porque é o mimimi da gente reclamando do primeiro visual do Sonic que foi muito grande. E isso me faz pensar que, se eles seguem, tipo, o Sonic 2 com uma linha mais clássica, o Sonic 3 já pode seguir uma história, sabe, do Sonic Adventure, por sinal. Que é uma evolução da saga clássica, onde pegam as esmeraldas, colocam uma criatura ancestral, mostram tribos ancestrais que cuidavam das Esmeraldas do Caos. O Knuckles poderia ser introduzido aí, porque nessa história o Knuckles também é enganado. Aliás, o Knuckles é enganado em vários jogos, mas aí ele poderia ser enganado pra lutar contra o Sonic, tipo um rival no meio da história e depois, sabe, virar aliado pra poder pegar as Esmeraldas e também os pedaços da Esmeralda Mestra. Seria fantástico ver isso dentro de um filme, pra terminar com aquele arco, aquela luta gigante com a criatura Caos. Isso se não quiserem adaptar a outros jogos, tipo o Sonic Unleashed, que muita gente comentou e eu falei, pô, seria legal, que já vem com um Robotnik com uma frota espacial muito grande e que acaba causando uma distorção tão grande no mundo que teriam que pegar várias Esmeraldas do Caos e levar em pedaços do planeta pra poder consertar. Eu aposto muito mais na história do Sonic Adventure porque seria também perfeito pra acrescentar Esmeralda Mestra, criatura Caos, Knuckles sendo enganado pelo Eggman, faria mais sentido. Isso porque ainda tem
filme do Robotnik, que seria solo. O filme do Robotnik poderia ser uma adaptação. Como também tem aquela história do Jim Carrey querer voltar a fazer o filme do Robotnik. Meu amigo, o filme do Robotnik poderia ser, cara, realmente, se for focar apenas nos jogos, o filme seria uma adaptação do Sonic Adventure 2, só que só com o lado Dark sem o Sonic. Porque, cara, se colocar no filme do Robotnik a participação do Sonic, o filme vai virar o filme do Sonic. É isso, tá na cara. Mas se for contar realmente, seria mostrar o arco da família dele. Ou seja, o arco do seu bisavô, o Gerald Robotnik, a Maria, e a criação de Shadow e também da colônia espacial Ark. E toda aquela tragédia, porque quem jogou o Sonic Adventure 2 zerou o jogo inteiro sabe que aquela história é uma tragédia. Aliás, o único laço familiar do Dr. Eggman sendo apresentado em qualquer tipo de jogo, cara, é o seu bisavô e a sua raiva. Tanto que ele cria um plano que o próprio Dr. Eggman acaba tentando realizar, só que até ele é enganado pelo seu bisavô, aonde ele acaba quase destruindo todo o planeta Terra. Porque o maluco conseguiu, cara, criar uma fonte de energia que é capaz de destruir planetas inteiros. E maluco, o Dr. Eggman não quer destruir planeta, ele só quer governar todo mundo e escravizar como robôs. Só que é meio difícil ver essa história sendo adaptada com o Shadow sem o Sonic na história. E se isso for a adaptação realmente pra um filme solo do Robotnik, cabe virando, na verdade, um filme do Shadow, porque faria sentido. Porque a história do Sonic Adventure 2 é o Robotnik libertando o Shadow logo de cara, é o primeiro arco aí. Mas não dá pra prever, cara, porque cinema adora mudar muita coisa, mudar a origem, mudar todos os personagens. A gente já viu isso, mas o filme tá cheio de referências e os caras que produziram jogaram o jogo. Tem muito fanservice nos trailers, imagina, cara, você que assistiu o filme, você sabe que tá com um monte de referência e fanservice e um monte de detalhezinho que só quem jogou Sonic sabe. Mas eu fico aí nessa possibilidade, imaginando o Tails aparecendo na sequência pós-crédito do filme já empolga. Eu queria que ele tivesse já no filme, na verdade eu queria que o filme inteiro fosse dentro do mundo Sonic, mas o filme tá legal, muita gente assistiu, isso aqui é um vazamento, eu não vi o filme, mas eu posso estar enganado em alguma coisa, são muitas teorias minhas, eu peguei o filme, termina com uma cena pós-crédito onde o Tails aparece, então se prepara pra isso aí. Muito obrigado, valeu, fui, e até o próximo vídeo! Sonic, o filme. Eu tô bem.